nominais. Já as variáveis ordinais, elas se apresentam obrigatoriamente ordenadas, seja por grau de importância, seja por grau de preferência. Por exemplo, quando se avalia um certo produto, e você tem aquelas especificações, muito satisfeito, parcialmente satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito ou insatisfeito, são situações que remetem à nossa variável ordinal. Os patentes do Exército, digamos, são também variáveis ordinais. A escala que representa os níveis de ensino superior, médio, fundamental e sem formação, tem, portanto, um outro exemplo da variável dita ordinal. No caso das variáveis qualitativas, os procedimentos para sintetizar esses dados são muito reduzidos, já que a maior parte das medidas estatísticas necessita do procedimento de tratamento matemático, impossível no caso das variáveis ditas qualitativas. Bem, depois de obtido esses dados podem ser qualitativos, podem ser quantitativos, podem provir da amostra ou podem ser originários da população. O primeiro procedimento que nós faremos aqui é transformar esses dados, chamados de dados brutos, são aqueles dados como vieram da nossa coleta, em informações. Então, para isso, nós vamos simplificar esses dados, ordená-los e apresentá-los em uma tabela, chamada tabela de frequência ou uma série estatística. Dependendo do tipo de dado, se é quantitativo ou se é qualitativo, nós temos procedimentos diferentes para essa apresentação. Bem, o procedimento mais simples para você apresentar um dado, é o dado qualitativo, principalmente, é aquele em que você, na primeira coluna da tabela, estabelece quais são as suas categorias, por exemplo, no caso do Estado Civil, solteiro, casado, viúvo, divorciado e outros, e na segunda coluna você contaria quantos indivíduos pertencem a cada uma dessas categorias. Essa contagem recebe o nome de frequência. Você estabelece, então, quantos indivíduos pertencem a cada categoria, nós temos a chamada frequência absoluta. E essa representação é feita em termos frequenciais, ou seja, percentuais. Nós temos a frequência dita relativa ou percentual. No caso dos dados quantitativos, ou seja, a idade, o salário, o preço, temperatura e assim por diante, nós temos um outro tipo de apresentação. Dependendo do tipo da variável, se é discreta ou se é contínua, pode haver uma pequena diferenciação nessa apresentação. Então, nós consideramos que existem dois tipos de distribuição de frequência. Lembrando que distribuição de frequência é o nome da tabela que representa a nossa variável quantitativa. E os dois tipos são com classe e sem classe.
A distinção que se fará entre os dois tipos está em função da quantidade de dados, né, com seus valores distintos que possam existir nos nossos dados brutos. Né? Se nós temos poucos dados diferentes, nós então utilizaremos a chamada distribuição sem classe. Né? Basta que na primeira coluna você identifique quais são esses valores e na segunda coluna da tabela você faça a contagem de quantas vezes cada valor aparece. Né? Porém, se nós tivermos muitos valores diferentes, o tratamento que se fará será através das classes ou faixas de valores. Então, retornando à primeira tabela, a distribuição sem classe, nós vamos primeiro identificar os valores distintos da variável em estudo e, de forma crescente, ou seja, colocar em ordem crescente, nós vamos colocar esses valores na nossa primeira coluna, um embaixo do outro. E na segunda coluna, nós vamos então identificar quantas vezes, quanta frequência cada um desses valores aparece no nosso conjunto de dados. Esse seria, portanto, o procedimento mais simples para a apresentação dos dados quantitativos. No caso da nossa distribuição com classes, de faixas numéricas, existe um roteiro básico que nós deveremos seguir para essa representação. Então, nós temos aqui, inicialmente, né, de posse dos dados brutos, nós consideramos os dados brutos, os dados desorganizados, né, os dados que provieram da nossa coleta. Nós, então, organizaríamos esses dados em ordem, nós teríamos o chamado rol estatístico. Né? O objetivo do rol estatístico seria facilitar a determinação das frequências, dos valores repetidos. Quando você coloca os dados em ordem, facilita a determinação da amplitude total. Amplitude total, aqui representada por AT, nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor dos dados. Então, se a menoridade dos nossos alunos é 20 e a maior é 30, nós teríamos então amplitude total, neste caso, 30 menos 20, 10 anos seria, portanto, a nossa amplitude total. Esta amplitude total seria dividido em faixas, em classes. Classes, apresentadas aqui pela letra K, seria um intervalo que vai conter uma certa frequência. Né? Esses intervalos por faixas numéricas, né, terão que ser do mesmo tamanho para a facilidade operacional da tabela e deverá ser determinada no mínimo de 5 e no máximo de 20. Né? Menos que 5 classes, você teria uma sintetização muito grande dos dados, enquanto que 20 classes